Muito bom, pessoal. Vamos resolver essa questãozinha do IME. Questãozinha é modo de dizer, cálculo chato pra caramba. Eu costumo dizer que a diferença do ITA para o IME, eles sempre trabalham com questões de nível bem alto, principalmente em cálculo. Só que o ITA é elegante. Ele cobra umas questões que os cálculos são complexos, mas eles meio que se resolvem sozinhos, você cancela, você anula. Ele não tira seu fígado, ele tira seu juízo. As questões do IME fazem as duas coisas. Ele tira o seu juízo e tira seu fígado. Por quê? Porque ele não tem um pingo de preocupação se você vai morrer fazendo conta complicada e tal. Então, assim, é questão de exército mesmo, tá? Entendeu? De polichinelo. É loucura. Mas eu vou mostrar para vocês essa questão, para você ter uma ideia do quanto ela é trabalhosa, mas é legal você perceber a forma de resolver. Esqueça os números, tá bom? Nós vamos fazer as contas aqui bem rápido, claro que eu vou ficar cortando e colocando, né, na edição, mas não se preocupe com os números, se preocupe só de compreender o lance do cálculo da composição. Então, a primeira coisa, vamos ver aqui a questão, uma mistura de dois sais hidratados, então você tem aqui sulfato de sódio, 0,10H2O, e carbonato de sódio, 0,10H2O, com massa de 602 kg, então a soma das duas massas dá 602 kg, é aquecida até a temperatura suficiente para a remoção total da água de hidratação. Você entendeu, né? Tirou essas moléculas de água que estão presas aí, né? Chamada água de hidratação, e produziu os sais anídrios. Aí, a massa final da mistura de sais anídrios é 242 kg. Então, perdeu a água aí, 242 kg. Ele foi muito legal e forneceu a massa da água, a massa do sulfato de sódio, anidro, isso é anidro, sem água, e a massa do carbonato de sódio anidro. E ele quer a razão molar, que sacanagem, do sulfato de sódio e do carbonato de sódio entre os sais anidros. Ele não quer no reagente, não, ele quer nos produtos. Depois que sai água, qual é a razão molar? Está tudo dado em massa, ele pede em molar. É só para trabalhar. Gente, vamos fazer, tá? Só que para não complicar mais a questão, eu vou combinar um negócio com vocês. Esse cara aqui, na questão, eu vou chamar de sulfato hidratado, SH, entenderam? Porque é o sulfato de sódio e é hidratado porque tem água. Esse cara aqui, eu vou chamar de carbonato hidratado, ok? Porque é o carbonato de sódio hidratado. Quando tiver só esse cara, como está aqui, eu vou chamar de quê? Sulfato anidro. E esse aqui eu vou chamar de carbonato anidro. Entenderam a minha nomenclatura só para a resolução ficar mais palatável? Vamos lá. Então, vamos resolver. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nas equações de retirada de água aí. Então, vamos lá. Sulfato de sódio, decahidratado, claro, meti fogo, esquentei, separou o anidro, sulfato de sódio, mais 10H2O. Tá com a moléstia que a gente não entende, é bem tranquilo. E a mesma coisa, carbonato de sódio, Na2CO3, 0,10H2O, aqueceu, vamos ter o quê? Carbonato de sódio, anidro, mais 10H2O. Tá? Então vamos lá. A soma dessa massa com essa massa dá aqueles 600 e tanto que ele falou. E aí perdeu água. A soma dessa massa com essa massa daquele outro valor que ele forneceu. São essas coisas que eu tenho. Então nós vamos começar assim, de forma bem simples. Vamos anotar aqui. Vamos chamar isso daqui, até para quem é meu aluno vai lembrar aqui da forma que eu costumo trabalhar. Eu vou dizer que aqui tem alfa grama, vou trabalhar em grama, de sulfato hidratado. Entenderam, né? Alfa grama de sulfato hidratado. E vou dizer que tem beta grama de carbonato hidratado, ok? Bom, a primeira equação que a gente tem, nós vamos precisar de duas, é alfa mais beta vai dar aquele 602 que ele falou. Só que como está em quilo, eu vou botar aqui 602 vezes 10 a terceira, porque aqui está em grama, aqui está em grama, aqui tem que estar em grama também. 602 vezes a terceira. Pronto, eu vou até botar uma chavezinha aqui, já sabendo que aqui vai ter que aparecer outra equação que envolva alfa e beta. Porque aí temos duas equações, duas incógnitas, resolvemos. Vamos lá. Qual é a segunda coisa que eu sei? Que esta massa mais esta massa resulta em 400 e alguma coisa aí que ele forneceu. Não, 242 quilos.
essa massa do anidro mais essa. Então, eu vou fazer o seguinte, para simplificar, vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y, tá bom? Então, vamos lá. X mais y, eu vou escrever assim, por enquanto. X mais y em grama, tá? 242 quilos, ou seja, vezes 10 a terceira grama. Só que eu não vou fazer nada com duas equações e 4 em 4. Eu tenho que dar um jeito do x se relacionar com alfa e do y se relacionar com a beta, com a letra beta. Vamos lá? Bora. Como é que eu faço? É bem simples. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chamar de x, tá? Que é, na verdade, a massa de sulfato de sódio anidro, tá? Beleza? X vai ser igual ao quê? Bom, ele vem daqui. Então, alfa grama do sulfato hidratado, você vai tirar grama do sulfato hidratado, botar mol do sulfato hidratado. Um mol dele pesa quanto? Amigo, você tem que pegar essa massa que o cara deu, ele fornece a massa lá no texto, e somar com a massa da água vezes 10. 10 vezes 18, que a água é 180, mais a massa do sulfato que você tem ali, é só procurar que você vai conseguir. Bom, eu vou precisar da massa molar disso daqui, para poder fazer essa relação. Ok. Esta massa ele deu, tá lá no texto. E a massa da água ele deu também, que é 18. Então você tem que pegar essa massa e somar com 180, né? Que são 10 de água. Então 180 mais a massa dele vai dar 322. Você pode fazer e conferir 322 gramas. Cancelo, estou em mol de SH, né? Que é o sulfato hidratado. Mol de sulfato hidratado, mol de sulfato anidro. Então vamos lá. Mol de sulfato hidratado, mol de sulfato anidro. 1 para 1. Um desse produz um desse na reação. Cheguei em mol de sulfato anidro. E essa é uma relação importante que eu vou precisar. Agora eu quero em massa, né? Mol de sulfato anidro, grama de sulfato anidro. Ele dá, está lá escrito na questão, que um mol de sulfato anidro pesa exatamente 142 gramas. Ok? Cancela, cancela, tu faz essa conta e você vai relacionar o x com o alfa. Que x vai ser igual a 142 dividido por 302 vezes alfa. Você vai ter que fazer essa conta na hora. Imagina que delícia que não é. Isso dá 0,44 alfa. Entenderam? Repetindo, vamos fazer tudo de novo para o y. Y, agora é beta grama. Beta grama de quem? Beta-grama do carbonato hidratado agora. Tira a grama do carbonato hidratado, mol do carbonato hidratado. Cada mol, quanto pesa? Tem que ter a massa molar, vai calcular do mesmo jeito do outro. Ele fornece a do carbonato de sódio, fornece a da água, tem que multiplicar por 10. Somou isso, vai dar 286. Então, 1 mol vai dar 286 gramas. Cancela. Mol do carbonato hidratado, mol do carbonato anidro, 1 para 1, beleza? 1 para 1, proporção 1 para 1. Cheguei no mol, no número de mol do carbonato anidro, agora a massa, vai, mol do carbonato anidro, grama de carbonato anidro, 1 mol, ele fornece, é só chegar lá e ler, 106 gramas. Cancela, cancela. O y, em função do beta, vai ser 106 dividido por 286, vai dar 0,37 beta. Ok? Veja se vocês entendem. No lugar do x, eu vou escrever 0,44 alfa. E no lugar do y, eu vou escrever 0,37 beta. E aí, queridos, alfa, beta, duas equações, duas incógnitas. Qualquer aluno fraco de ensino médio resolve, não vai ser gostoso, vai ser, conta pra caramba, mas depois de muito trabalho você descobre o alfa e o beta. O alfa dá exatamente, eu já fiz aqui antes, previamente. Então, assim, é trabalhoso, mas, pô, no fundo, duas equações, duas incógnitas. Resolvendo o alfa, você consegue, eu já fiz aqui previamente para ir mais rápido, 275,14 quilos, e o beta vai dar
326,86. 326,86 quilos. Se você somar, vai dar aqueles 600 e pouco do início. Tá bom? Então eu tenho as massas. Mas o IME tira o fígado do cara mesmo. Essa é a massa de alfa e beta. Eu vou precisar saber a massa X e Y para depois passar para mol. Nossa, professor, porque ele quer a relação em mol. Certo, mas vamos ver se você percebe um detalhe, porque aí é quem tem visão. Galera, vamos tentar ver se a gente consegue resolver isso com pelo menos menos sofrimento. Veja, ele quer a relação dos números de mols. Para eu estar calculando esse negócio em massa, para depois passar para mão, deixa eu pensar um negócio. Vocês lembram que na análise dimensional, grama de sulfato hidratado eu passei para mol de sulfato hidratado, depois de mol de sulfato hidratado eu passei para mol de sulfato anidro, que é a relação que ele quer. Então o que eu faço agora, nesse momento, para ganhar tempo? Eu repito a minha análise dimensional só até aqui, então no meu rascunho eu só risco isso aqui, finjo que nunca fiz, que eu já usei mesmo. E se eu parasse minha análise dimensional aqui, eu estaria justamente com o quê, galera? Com o número de mols do sulfato anidro. Então, qual é o número de mols de sulfato anidro? Qual é? É alfa dividido por 322. Olha que lindo. Alfa dividido por 322. E aí você calcula o número de mols do sulfato anidro. E qual é o número de mols do carbonato anidro? A mesma coisa, ó. Eu passei para mol do carbonato hidratado e de carbonato hidratado para mol de carbonato anidro. É só não olhar isso e parar aqui. Então, quanto é que daria? Beta dividido por 286. Beta dividido por 286. E vai dar um número aqui. É só fazer a conta. Como eu já tenho alfa, né? Aqui, ó. E já tenho beta, é só mais essa continha saborosa, crocante, que você tem que fazer. Mas quanto é que dá, que eu já fiz para vocês? O número de mols de sulfato anidro vai dar 0,85 e o do carbonato anidro dá 1,14. Aí, o que ele quer na questão? Vamos lembrar? Ele quer a razão molar do sulfato anidro para o carbonato anidro. Então, você vai pegar o sulfato anidro e dividir pelo carbonato anidro. Ou seja, esse número dividido por esse. Que, se você fizer, vai dar ainda arredondado da letra E, 0,71. E aí? O que acharam? Gostaram? Pronto, isso é o IME. É trabalhoso. Tudo bem, tem umas questõezinhas um pouquinho mais simples e tal. Mas é isso que eu costumo dizer, que eu acho o ITA mais elegante. Ele cobra questões desse mesmo nível, mas de uma maneira que as contas não são tão trabalhosas assim. Mas o IME não tem esse negócio de pena não, tá bom? Espero que tenha ajudado e que tenham gostado dessa super questão.